Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao Literariamente Madu. Hoje eu estou aqui me preparando para ir para o meu estágio, por isso que eu estou com essa cara de CLT, né? Mas queria iniciar esse vídeo, mais um vídeo de uma semana lendo, só que nesse caso era para ser 15 dias, né? Mas enfim, vão ser dois vlogs ao mesmo tempo, esse vlog e o outro, que provavelmente vai sair antes. Mas de qualquer forma, é o seguinte, estou aqui me preparando para ir pro estágio, como eu falei pra vocês. E... Enfim, lembrete, né? Comprar maquiagem. Mas é isso. Bom, então, dessa vez eu vou ler, como é que diz? Vou ler 10 livros em uma semana, porque o meu estilo de leitura é rotativo, né? É tipo uma rotatividade, então vai dar pra eu ler. Eu vou fazer aqui uma make bem basic, que é aquela make que a gente só cobre, tapa os buracos assim. A prefeitura tapando buraco em época de eleição, sabe? E o que eu vou fazer também? Eu vou mostrando pra vocês o que vai acontecer, porque assim, esses livros que eu tô pra ler aqui era pra eu ter lido em 15 dias, só que eu tô em época de prova da faculdade, porque eu tô no final do semestre. E aí, nossa gente, tô falando tudo enrolado, mas vai assim mesmo, né? Vida de como é? De estagiário. Que eu ainda vou almoçar. Mas enfim. Vou mostrar pra vocês os livros que eu vou ler, porque como eu estou em época de provas, eu atrasei bastante esse vlog. A gente tem 9 dias pra ler esses livros todos, né? Eles estão divididinhos e aí eu vou explicando pra vocês como é que eles estão funcionando, né? Gente, eu não sei se na câmera tá bem espalhadinho. Se não tiver, dane-se, né? O canal é meu, tá as piadas se eu quiser. E é isso. Enfim, vou mostrar pra vocês os livros que estão aqui pra ler. Emmeline, de Charles Smith, para ler em 5 dias. Aqui. As Filhas da Vila do Tecido, de Anne Jacob, para ler em 6 dias. 10 dias em um hospício, de Nellie Bly, para ler em 11 dias. Ai, socorro! Os melhores contos de fadas eslavos, de vários autores, para ler em 11 dias. Codinome Verity, de Elizabeth Wayne, para ler em 12 dias. As Espiãs do Dia D, de Ken Follett, para ler em 12 dias. Hester, de Margaret Oliphant, para ler em 12 dias. Encantada, de Laura Thalassa, para ler em 13 dias. Minha Avó Pede Desculpas, de Frederick Backman, para ler em 13 dias. E A Estrada Lincoln, de Amor Towles, para ler em 13 dias. Um calhamaço, gente. Então, até a próxima take eu vou mostrando pra vocês. Agora eu preciso ir porque eu preciso ir pro estágio. Triste, porque hoje é terça-feira. Enfim. Oi, gente! Então, eu vim aqui, né, pra atualizar vocês. Finalmente estou fazendo essa atualização, porque tive milhares e milhares de problemas. Gente, eu gripei de novo. Eu tive, esse ano é o ano da virose, gente. Eu tive virose
janeiro, né, no começo de janeiro. Fevereiro, começo de fevereiro. Aí março, deu uma pausa. Abril, deu uma pausa. Só que aí no fim de abril, quando depois que eu terminei de gravar o início deste vlog, eu tive de novo, gente. Aí, enfim, né, já totalizamos 3 vezes. Então, por isso que eu estou completamente atrasada nos 2 vlogs que eu tô gravando. Só que sim, hoje é feriadão, né? Finalmente, também estou fora das épocas de prova. Já entreguei todas as provas, falta o resultado se eu vou passar ou se eu não vou passar. E é isso, gente. Então, assim, hoje eu tenho que hoje eu não tenho muita coisa pra fazer, mas eu vou assistir um filme com as minhas amigas online, né? E depois, e é só isso que eu tenho pra fazer. Então, eu vou aproveitar pra ler os meus livros. E eu venho aqui, né, avisar pra vocês. Eu li pouquíssimo nesses dias aí que eu fiquei off, né? Mas eu tenho novidades pra vocês. Gente, eu abandonei Hester, né? Que é aquele livro lá da Margaret Oliphant. Porque eu comecei, me deu um sono desgraçado, eu não estava aproveitando o livro. Aí eu comecei de novo e eu não tava me importando. Ai, gente, pra mim era como se eu estivesse lendo Miss Dalloway de novo. Que eu não tava aproveitando nada e nem entendendo nada, né? Gente, outro livro que eu tô amando demais é o Espiãs do Dia D, escrito pelo Ken Follett. E... que mais? Ai, gente, tem tanto livro. Nossa, eu vou até dar uma olhada aqui. O Codinome Verity também eu tô achando brilhante, é um relato brilhante, assim, de Segunda Guerra. Antes eu tinha, tipo, eu duvidava muito da minha amiga, eu dizia assim, minha amiga dizia, amiga, que a gente leu juntas Guerra da Papoula. Eu não curti muito Guerra da Papoula, porque eu achei um livro muito exagerado, assim, que ele trazia muito, assim, muitos... Como é que eu posso dizer? Nossa, eu esqueci a palavra. Muitas cenas de tortura, cenas ruins, assim, de graça. Aí a gente nem ficava com pena dos personagens. E pra mim isso não era livro de guerra. Aí minha amiga disse, amiga, isso é livro de guerra. Eu digo, só que os livros de guerra que eu costumo ler não tem isso. A gente tem o sofrimento, mas a gente não tem esse sofrimento, assim, gratuito. E aí, gente, calma, eu não tô falando mal de Guerra da Papoula, eu gostei de Guerra da Papoula, só que eu esperava mais de Guerra da Papoula. A minha amiga disse, amiga, é que tem os livros de Segunda Guerra, ficção histórica, e tem os livros de guerra. E agora eu entendo, mais ou menos, porque tem esses 2 livros que eles estão dentro disso, que é o Codinome Verity e o Espiãs do Dia D. O Codinome Verity, ele é um relato da Verity, né, que é uma aviadora, que ela foi capturada pela Gestapo, gente, eu não sei, acho que é Gestapo. E ela tá tendo esses problemas, né, de precisar de estar sendo torturada, não sei o que. E é interessante porque ela está escrevendo como se fosse um livro contando o que acontece, o que aconteceu na vida da amiga dela e tudo que a amiga dela viu, né? E assim, que era uma aviadora. A gente não sabe o que aconteceu com essa amiga dela, não sabe se ela morreu. Pelo menos eu não sei até agora, né? Eu tô bem no comecinho ainda, não cheguei na página 100 ainda, tô na página 92. E ela tá nessa vibe, né? Contando. Aí, quando você esquece que ela tá presa, quando você tá esquecendo que ela tá presa, de repente você olha e ela narra uma coisa horrível, tipo, assim, e bem simples, como por exemplo, mas não vou escrever sobre isso pra vocês não colocarem minha cabeça dentro daquela água gelada de novo. Aí você lembra, caraca, ela tá presa e tá sendo torturada. Então, assim, é brilhante. A Elizabeth Wayne, ela tá sendo brilhante nesse livro. E o Espiãs do Dia D é o primeiro livro de guerra, de Segunda Guerra, com temática de Segunda Guerra, que eu tô lendo, que é escrito por um homem.
E aí, nossa gente, eu tô achando, ó, incrível. Eu tô engolindo esse livro. Ontem, em menos de 2 horas, eu engoli 260 páginas desse livro. Porque esse homem, ele estudou tanto o lado dos alemães, só sei que não é alemãos, dos alemães, quanto o lado dos aliados não, da Europa, né, gente? Que é assim, porque a gente tem do lado dos alemães, a gente tem o Dieter, né, que ele é um comandante lá e ele tá torturando prisioneiros para poder descobrir sobre as pessoas da resistência. E do lado da resistência a gente tem a Felicity, ou a Flick, que ela tá nessa corrida contra o tempo para poder também parar, né, esse homem, esse Dieter aí. Então é muito interessante, gente. Eu indico muito. Agora, um livro que tem me decepcionado é o Encantada, porque pra mim, ele, até agora onde eu estou, que eu tô bem no comecinho também, ele tá parecendo uma versão muito mal feita de Reino das Bruxas, da Kay Maniscalco. Então, mas assim, vamos ler mais, né, pra ver se ele realmente vai seguir essa vibe, né? E assim, eu não tenho muita coisa pra falar, basicamente... tem a menina lá que ela tem problema de memória, só que tipo, ela vai ter essas vibes aí, né, da memória, e parece que ela é uma imperatriz de alguma coisa assim, relacionada a bruxas. Enfim, essas coisas, gente. E também tô lendo, assim, o que eu li, né, também foi o Minha Avó Pede Desculpas, do Frederick Backman, que eu já li, Brit Marie esteve aqui, e o Homem Chamado Ori. E é interessante porque a Brit Marie, ela aparece nesse livro como personagem secundária. É um livro interessante e é do ponto de vista de uma criança, e é muito interessante para você se perguntar como que uma criança lida com o luto. Então eu tô achando super legal, e ele é bem rapidinho de se ler, gente. Então assim, simplesmente divino. Volto mais tarde para falar para vocês o que eu estou achando das minhas leituras e quais leituras eu finalizei. A ideia é que eu leia 50% hoje dos livros que eu ainda não comecei e termine amanhã, e os livros que eu já comecei eu termine hoje. Então, vamos lá, gente. Gente, então, né, parei aqui um pouquinho tô lendo esse livro aqui, que é... deixa eu pegar direitinho. Que é... Opa! O lápis, gente. Ódio. Ó, o lápis. Que é As Filhas da Vila do Tecido, uma moto, gente, do nada. Da Anne Jacob. Ai, cai logo. Eu cheguei na página 98. E eu parei um pouquinho porque eu vou assistir filme agora com o clube do livro que eu participo, né? A gente vai assistir o filme... Gente, tem um buraco ali, ó, aqui atrás aqui, porque o cardzinho que ficava, ele caiu lá atrás da cama, né? E eu vou colar outro. Porque, sei lá, não faz mais sentido, mas enfim. Eu vou assistir, né, agora a gente vai assistir o filme de Flores pra Algernon. Eu tô esperando as meninas, né? O clube que eu participo é o Clube do Livro da IAS, que é online. Então, né, gente, vamos, tô animada. Olha só, temos comidinhas aqui. Nós temos pipos, nós temos biscoito de nata e um brownie que eu comprei na faculdade. E é isso, gente. Depois do filme eu volto. Gente, eu volto pra contar pra vocês. Assim, eu não sei se eu volto pra contar do filme ou se eu volto pra contar do livro, né? O que eu tô achando. Mas eu volto, galera. Eu vejo com vocês. De qualquer forma,
eu acho que eu volto pra contar do livro. É porque essa leitura é um pouquinho mais lenta. Mas, assim, agora na página 98 onde eu tô curtindo bastante. Eu tô achando que ele tá melhor do que o primeiro, mas ainda não tá perfeito, gente. E o primeiro eu dei 4 estrelas, então volta já, gente. Oi, gente, bom dia! Então, hoje é segunda-feira. Era pra eu ter terminado o vlog ontem. Esse vlog tá durando, hein, gente? E ainda tem 6 livros pra eu terminar, só que não deu certo. Eu acabei remanejando 2 agora pra maio. E maio tem livro pra eu ler, gente. Eu atrasei um pouquinho, porque ontem eu não me senti bem. Ainda tô meio alérgica, né? E... o que mais que eu ia dizer pra vocês? Mas eu consegui terminar 2 livros. Eu terminei Espinhos do Dia D, do Ken Follett. E eu gostei bastante. Eu dei 4,5, porque no início eu só não me identifiquei com a escrita dele. E dei... é porque eu não quero deixar assim, parte, que é o sol batendo. Vou deixar assim. E dei... diz... 3 não, gente, calma. 2 estrelas pra Encantada, que foi famosa do TikTok. Porque, gente, eu gastei meu dinheirinho. E foi, assim, é muito clichê. Mas eu deixo pra falar dele depois. Hoje eu tô levando Codinome Verity e As Leis da Magia, né, pra ler na faculdade. Hoje é meu último dia de faculdade, então eu tô indo. E a gente se vê lá, galera. É isso. Beijinhos. Uma atualização bem rápido, só pra não ficar sem nada nessa parte do vídeo. Oi, gente! Vim aqui pra finalizar esse vlog, finalmente, né? Então, vamos falar dos saldos positivos e dos saldos negativos. Primeiro, eu queria falar desses 4 livros aqui, né? Que é o 10 Dias em um Hospício, o 1001 Noites, parte 1, o Estrada Lincoln e Os Melhores Contos Eslavos, que eu não consegui ler eles. Então, eu acabei remanejando eles pra maio. Então, vamos falar dos livros negativos primeiro, né? Depois eu vou falar dos positivos, porque tiveram mais livros negativos do que positivos, né? E... vamos lá. Livros que eu abandonei. Gente, infelizmente, eu abandonei tanto Emmeline quanto Hester, que são 2 livros que eu tava muito ansiosa pra ler. O Emmeline eu ainda tentei bastante, até quase mais da metade, eu li quase 200 páginas desse livro. Só que não dava, gente, era muito monólogo e eu não tava aguentando mais, tava ficando muito repetitivo. Então eu acabei abandonando na página 235. Eu acho que o livro tem 500 páginas, alguma coisa assim. Eu sei que eu li 2 volumes, considero 2 volumes, e aqui tem 4 volumes, né, dessa história. Mas eu já não tava mais com cabeça quando eu cheguei no volume 3. Eu disse, eu não aguento mais, que saco. E pra mim é uma perda, quando eu simplesmente abandono, né. Mas fazer o quê, gente, eu não tava mais aguentando. O Hester eu abandonei logo no início, porque apesar de eu ter lido 100 páginas, né, pra mim 100 páginas é o início do livro, gente. 100 páginas, eu não tava entendendo nada, tanto que eu esqueci tudo que eu li, né? Então, infelizmente, ele vai embora. Tá, mas agora vamos falar dos livros que eu de fato li. Gente, os famosinhos do BookTok estão sempre me decepcionando e com Encantada não foi diferente. Eu vivo procurando... Nossa, é chata. Eu vivo procurando livros de
de bruxinha, né, assim. E esse livro ele prometia a Selene, que é uma bruxinha, que vai atrás de entrar num... Onde é que ela quer entrar? No Coven Meimendro. E só que ela tem um problema, porque ela... o Coven, ele pede, né, pra ela arrumar um familiar, que é um gato, e pede pra ela fazer uma grande missão. E ela vem aqui pra América do Sul, só que aí simplesmente ela lança um feitiço que ela vai perdendo a memória cada vez que ela usa magia. Aí, gente, acontece de chegar um cara que ele tava amaldiçoado, né, e ele acorda e ele acha que ela era... Ele confundia ela com a esposa dele, que traiu ele. Enfim, pra mim, essa interação deles de você é minha esposa, não sei o que, é muito parecida com a interação da Emília e do Rat de Reino das Bruxas. Então eu achei muito fraco mesmo. O plot twist durou uma página, aí foi a única página que eu gostei. Então assim, foi uma perda de dinheiro, né, gente? Um que eu curti, mas não tanto, porque não é a melhor obra do autor, mas me fez olhar e dizer, cara, eu acho que esse autor não é pra mim, porque eu gostei só de uma obra, e é a terceira obra que eu leio dele já. É o Minha Avó Pede Desculpas. Gente, eu gostei desse livro, eu acho legal, porque ele traz uma grande crítica sobre como a gente vê as coisas, tipo... não é porque é uma criança que ela não entende o que acontece depois que a pessoa morre, não entende o processo de luto. Talvez ela não entenda na cabecinha dela, mas ela tá passando pelo processo de luto. E ele faz uma crítica muito boa relacionada a isso. Só que é muito cansativo. E é ruim porque, assim, você... Não que o livro seja ruim, mas é triste, porque eu, quando eu lia isso, percebi que quando a gente cresce e a vida machuca a gente simplesmente não percebe como que a nossa mente era mágica. Não importa o quão mágica ela seja hoje em dia, a gente não percebe, porque aqui a gente tem uma criança de verdade. A gente tem a Elsa, e ela... A Elsa ou a Elsa? Elsa. E ela... Assim, ela é uma criança comum, ela vai ser uma criança adorável, mas também ela vai ser uma criança que faz birra, ela vai ser uma criança que é mal criada, que reclama, que briga com a mãe. Então, assim, é uma criança bem realista, essa criança. O que eu achei triste nesse livro, assim, é que, apesar da conexão avó e neta, a gente não tem... como é que eu posso dizer? Não é um livro que traz exatamente a conexão avó e neta que a gente está acostumado de ser um amor incondicional. Então isso me incomodou um pouco, mas é um livro que fala de luto. Eu indico se você quer ler luto. É o Minha Avó Pede Desculpas. Bom, agora vamos ao saldo positivo, que foi bem pequenininho. Que é os 3 livros que eu dei boas notas, né, e que vão ficar na minha estante. Os 2 primeiros eu vou falar deles juntos, porque ler eles 2 foi como se foi uma coisa nova na minha vida. É o Espiãs do Dia D, do Ken Follett, e Codinome Verity, da Elizabeth Wen. Gente, assim, eu adoro ficção histórica e adoro esses livros, assim, de ficção histórica, só que, tipo, esses livros aqui são diferentes de todos os livros de ficção histórica relacionados à Segunda Guerra que eu já tinha lido. Por quê? Vamos lá, vamos começar a explicar a história. Aqui a gente tem a história da Felicity, ou Flick, uma mulher que é espiã, né? E a missão dela é acabar com a comunicação dos nazis, né? No dia D, né? No caso, que é como diz aqui, as espiãs do dia D, no ano de 1944. E, gente, o livro é gigante, tem mais de 500 páginas, né? Um pouquinho mais de 500 páginas. Só que esse livro aqui, ele não traz, assim, e também a gente tem o oficial nazista. Oficial nazi. Ai, gente, socorro, não sei se vai desmonetizar meu vídeo, mas nem monetizar isso, né? Mas enfim, o oficial nazi,
que é extremamente implacável com os seus prisioneiros. E assim, nesse livro a gente vê como o Ken Follett, ele estudou para ambos os lados, para falar de ambos os lados. O livro é uma grande perseguição, tanto assim dos dois lados. Pro lado da Flick, a gente tem assim, ela fugindo do oficial e ela descobrindo várias coisas, fora o fato de que tem toda a história de comunicação, a negociação da guerra tá aqui. E do lado do oficial, a gente tem sobre como eles torturavam as pessoas e como eles conseguiam, assim, como é que diz? Como eles conseguiam ir atrás das pessoas, as informações. E é isso, gente. É incrível. Não é um livro que você vai encontrar um romance de guerra ou algo do tipo. Apesar de eu gostar muito desses livros que você encontra um romance de guerra, ou que você encontra pessoas superando, pessoas vivendo nesse tempo. Esse livro aqui, ele retrata tanto o que os nazis fizeram na guerra, quanto o que a resistência fez na guerra. O que não é muito diferente do livro Codinome Verde. Só que esse daqui é voltado para a aviação na guerra. Codinome Verde foi um livro que eu demorei um pouquinho para ler, mas que ele trouxe muita coisa. A gente tem duas melhores amigas aqui, não vamos ter romance. Temos duas melhores amigas. Temos a Verity, que é a Julie, e temos a Kitty Hawk, que é a... como é o nome dela? A Mad. São dois pontos de vista, mas metade do livro é da Julie e metade do livro é da Mad. A Julie, as duas caíram num acidente aéreo e infelizmente, elas se separaram. Infelizmente, a Julie, ela foi capturada pela Jester. Não sei como se pronuncia isso, gente. E é interessante porque eles pedem que a Julie, ela comece a escrever para poder dar informações sobre a resistência. E a Julie, ela começa a escrever do ponto de vista da melhor amiga dela. Quando você está imersa na escrita da Julie, aí a Julie, ela escreve para si mesma no que está acontecendo e simplesmente você se lembra que ela tá presa. Então, assim, é forte, gente, muito forte, porque apesar da Julie escrever tudo com um pouquinho de sarcasmo na parte que ela escreve sobre si mesma e sobre o fato de estar presa, você percebe o quão duro é. Quando chegamos na metade do livro, que é a metade da Mad, nós temos uma coisa um pouquinho chata, porque assim, eu não estava interessada no ponto de vista da Mad. Logo pelas escritas da Julie, eu já não estava interessada na Mad, porque ela escreve muito sobre a Mad. Então, assim, eu queria muito mais era saber sobre a Julie. Mesmo assim, a parte de negociação, que é o que aproxima esses dois livros, onde a Mad, ela começa a ir atrás da missão da Julie e de resgatar os prisioneiros, que eu não vou contar porque vocês merecem se devastar junto comigo. A Mad, eu ficava muito, durante a narração dela, eu fiquei um pouquinho avoada, mas foi interessante de notar sobre tudo. E assim, o final também é muito interessante. Temos algumas cartas no finalzinho. E o plot twist, gente, eu soltei um grito. Juro. Foi, ó, show de bola. Então eu super indico. Eu dei 5 estrelas, apesar de em alguns momentos eu ter ficado meio cansadinha. Eu dei 5 estrelas porque a execução desse livro foi brilhante e alugou um triplex na minha cabeça. E por último, vamos falar do outro livro que eu gostei também bastante, que foi As Filhas da Vila dos Tecidos, que é o livro 2 de A Vila dos Tecidos. Como vocês sabem, o livro 5 vai ser lançado agora, né? E... nossa, gente, nesse livro aqui a gente vai ver um pouco da Marie, né? Como esposa do Paul.
Só que é o momento da Primeira Guerra Mundial e o Paul ele foi convocado. Tanto o Paul, que é o irmão das meninas, quanto o Klaus, que é o marido da Elizabeth, e o Alphonse, que é o marido da Kitty. Contudo, o que eu senti falta nesse livro? Esse livro ele foca muito, mas muito, na vida relacionada à economia da fábrica de tecidos, né? E menos na guerra. E às vezes eu achava ele um pouco irrealista. Teve um momento que eu achei esse livro realista, que foi o momento em que a Elizabeth reencontra o seu marido após a guerra. E eu não vou contar pra vocês, porque essa cena é realmente impactante. A Elizabeth, ela acaba se divorciando, né? Como isso não é spoiler, porque no livro 3 a sinopse já diz que ela está divorciada. Mas assim, o livro é muito legal, gente. Eu não me lembro quantas estrelas eu dei, como eu sempre digo em todos os vídeos. Se vocês quiserem ver, vocês vão aqui embaixo. Tem o link do meu Scooby aqui, vocês vão ver eu macetando os livros. Bom, gente, mas enfim, obrigada se você viu até aqui. Esses foram os livros que eu li nesse big vlog, né? Uma semana lendo. Apesar de tudo que atrapalhou, deu certo, né? E é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo!